Muito bem, nós debatemos agora com o secretário, falamos agora com o secretário, que anunciou que Maceió saiu primeiro com essa flexibilização. O governo do estado amanhã deve trazer uma resposta do que está acontecendo em todos os municípios do estado de Alagoas e também vai decretar aí alguma flexibilização da retirada das máscaras. Mas nós vamos trazer aqui a doutora Luciana Pacheco, que é infectologista, nos explica para a gente, para falar exatamente sobre isso, para a gente entender essa flexibilização do uso de máscaras. Doutora, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Agora está decidido entre a Prefeitura, que antecipou, inclusive hoje, já abrindo essa oportunidade para que as pessoas facultativamente usem a máscara ou não, dependendo de cada sensatez de cada pessoa e de cada estabelecimento. E o Estado amanhã faz, então, um pronunciamento falando sobre a questão dos municípios e quais municípios e se o Estado entra também nessa flexibilização de máscara, de retirada de máscaras. O que a senhora recomenda como médica infectologista neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Amanhã foi agitada, né, com essas redes sociais aí que antecipam, de fato, os decretos oficiais. O decreto da Prefeitura, eu ouvi agora o secretário falando, o decreto da Prefeitura deixa como optativo o uso da máscara, inclusive em locais fechados. E o que saiu na rede social do governador é que a máscara vai ser desobrigada em locais abertos. Se eu puder fazer uma escolha entre as opções, eu diria, dizer que alguém acertou mais ou menos, eu diria que o governador acertou mais quando ele fala que a máscara não será mais obrigada em locais abertos, porque por isso a gente sabe que a doença ainda está acontecendo. De fato, em números mais baixos, bem mais baixos. O número de óbitos também tem se mantido estável, mas não estável baixo, quando a gente compara com meses anteriores. E as hospitalizações também. Mas o vírus ainda circula entre nós. E a gente sabe que o vírus, a forma de transmissão do vírus é respiratória. E também, embora eu acho que obrigatório ou não, as pessoas usavam de acordo com o que lhe convinha, vinha na cabeça, porque a gente já cansou de falar aqui sobre a máscara mal colocada, né, colocada no queixo, colocada abaixo do nariz, e que é uma forma errada de proteção, mas dentro de ambientes fechados, o risco ainda continua. Então, eu acredito, Wilson, que a partir de agora, a gente vai precisar fazer nossa autogestão do risco. Então, cada um que se proteja da forma que achar mais importante. Então, todo mundo já tem... Nós já estamos no 3º ano da pandemia e sabemos como o vírus se transmite, que o vírus pode atingir pessoas mais vulneráveis, como os idosos, como crianças pequenas, como agora, né, a gente está vendo nos boletins, pelo menos de uma forma mais seguida, a gente tem visto as crianças pequenas morrendo de Covid. A gente sabe que a doença acontece mais nos diabéticos, é mais grave, né? Nos diabéticos, nos hipertensos, as pessoas que têm alguma doença de base que altere a sua saúde. Então, as pessoas já sabem disso. E sabem também que uma das principais medidas de proteção é a máscara, porque ela faz um anteparo, uma proteção para quem está falando próximo de você. Então, se a pessoa que está falando próximo de você estiver com sintomas gripais e eliminar ali na tosse, no espirro, na fala, as secreções que saem da boca da gente, que muitas vezes a gente não vê, mas que saem, e é assim que o vírus se transmite. Então, se eu estou de máscara, eu me protejo mais com relação àquela situação. E no ambiente fechado, isso já está provado que é muito mais, o risco é muito maior. Então, ir para o cinema, por exemplo, sem máscara, eu acho uma falta de bom senso completo. Então, eu acho que a gente deve fazer a nossa gestão e a minha orientação ainda é para as pessoas. A minha e a dos especialistas todos no Brasil, cientistas, as pessoas que eu vi o secretário aí falou que a ciência acertou quando orientou a vacina, mas a ciência também acertou quando orienta a máscara e quando orienta a máscara no ambiente fechado, porque a gente sabe que o risco é maior. Então, teatros, cinemas e até, Wilson, ambientes de shows, né, ao aberto. Então, por exemplo, no final do ano, uma amiga minha, ela foi para um show
na praia, no ambiente aberto, e depois teve Covid. Imediatamente depois começou com sintomas. Eu perguntei aonde ela tinha ido, ela disse, fui para o show. Eu disse, você foi para o show com o seu marido apenas? Não, fui com os amigos. Você usou máscara? Não, não usei máscara. Estava bebendo, estava conversando com meus amigos, as pessoas já, a maioria já estava vacinada. Então, assim, era ao ar livre. E quando você junta pessoas ao ar livre, o ambiente começa a ficar muito denso. E a forma o vírus pode se transmitir ali, mesmo ao ar livre. Então, a gente precisa ter esse entendimento e exercer aí a nossa proteção. Eu não quero adoecer, eu não quero ter novamente Covid, então eu vou continuar usando a minha máscara. Então, ambientes fechados, a recomendação que os cientistas fazem no Brasil, os infectologistas, é que a máscara continue sendo usada no ambiente fechado e bom senso no ambiente aberto. Perfeito, doutora, muito bem. Vamos lá, então, vamos trazer então as perguntas das pessoas que querem participar com a gente. Aqui tem três perguntas. A primeira pergunta é do Luciano Almeida. Ele mora no Barro Duro. Doutor, ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, a liberação do uso das máscaras pode ocasionar o aparecimento de mais casos ou variantes? Luciano, na verdade, não é a abolição da máscara, vamos dizer assim, né? Parece a abolição de uma situação assim, que uma máscara é uma proteção tão natural que a gente devia já estar, né, nos 3 anos aí de pandemia, no 3º ano de pandemia, mas não é. Então, na verdade, não é a abolição da máscara que vai fazer com que haja um aumento de variantes. É o próprio vírus que faz com que essas variantes aconteçam. O vírus, ele cria essas variantes, ele produz essas variantes no sentido de ficar... de persistir na natureza, né? De se proteger da vacina, de pessoas vacinadas, de se proteger de medicações que existem hoje. Então, o vírus, ele tem essa possibilidade, ele tem essa inteligência, vamos dizer assim, de criar essas variantes. Então, o que é que faz com que o vírus crie variantes? A persistência dele na natureza. E enquanto as pessoas não tiverem a maioria vacinada, a gente acredita que pode haver o surgimento dessas variantes, como foi agora com a Ômicron. Então, a Ômicron apareceu ali no final de novembro, né, lá na África, e aqui no nosso país, em dezembro, janeiro, quando a gente teve esse grande aumento de casos, novamente, felizmente, sem corresponder aí o número de óbitos. Então, a máscara, ela é uma proteção a mais para que a gente não contraia essas possíveis variantes que possam acontecer. Tomara que o vírus resolva aí parar a produção de variantes agora com a Ômicron. Mas a gente já viu aí uma associação de Ômicron com Delta, né, na Europa. Então, assim, ainda é um tempo que a gente deve ficar ainda em alerta para evitar se contaminar. Perfeito, muito bem, doutora. Vamos lá para a segunda pergunta. Quem faz a segunda pergunta para a doutora Luciana Pacheco, infectologista, é a Daniela Souza, da Jatiuca. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, é o momento certo para a liberação das máscaras? Daniela, eu acho que na minha introdução eu já respondi. Eu acho que o que o governo está trabalhando como liberação da máscara, ele está usando o número de óbitos reduzido, o número de hospitalizações reduzida e o número de casos também reduzido. E é verdade que tem acontecido essas 3 situações. Mas a gente ainda tem casos, mas a gente ainda tem óbitos. E eu vi o secretário falar, respondendo inclusive ao Wilson, que 80% da população está vacinada. A gente precisa saber o quanto das 3 doses essa população está vacinada, porque a gente sabe que a vacinação completa, ela se dá com 3 doses, uma dose, segunda e o reforço, ou terceira dose, depois. E eu não sei, eu acredito que Maceió não está com esses 80% das 3 doses dadas, né? Então, ele falou assim também, se você está com suas 3 doses tomadas, se está bem de saúde, se não está com sintomas gripais, tudo bem, você pode tirar sua máscara. E quem está do seu lado e não está com as 3 doses tomadas, que está sem máscara e que está com sintomas gripais, pensando que é uma rinite. Então, por isso que eu falo, repito, ambiente fechado, transporte público, onde a proximidade das pessoas é
mínima, né? As pessoas ficam muito próximas ali. Continuem usando a máscara. Perfeito, doutora, muito bem. Vamos lá então para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco, infectologista, é a Jéssica Costa da Mangabeiras. Ela pergunta o seguinte: doutora, que cuidados devem continuar mesmo sem o uso das máscaras? Jéssica, eu não aboliria a máscara, não vou abolir, né? E aí a gente tem que ter bom senso. Por exemplo, eu adoro futebol. Fui para o jogo de futebol no final do ano passado, de máscara. A exigência para entrar no estádio era que tivesse vacinação, e a gente viu que as pessoas, mesmo vacinadas corretamente, tiveram a Ômicron, ou seja, a vacina ela não protegeu das pessoas adquirirem a doença, ela protegeu das pessoas terem formas graves e óbito. E isso é maravilhoso, esse é o objetivo de fato da vacina. Mas ter doença, ter a Covid não protegeu. E as pessoas tendo, vão transmitir para outras pessoas. Então, a decisão era que as pessoas precisavam estar vacinadas para entrar no estádio e precisavam estar de máscara. Mas o que eu vi dentro do estádio foram muitas pessoas sem máscara. Então, por isso que eu falo, a gente tem que fazer a nossa proteção agora, já no andar da pandemia. A gente é que tem que se proteger. Porque se a gente for esperar que as pessoas só façam o que o governo decretar, ou que não façam o que o governo decretar, que a gente sabe disso que acontece, é tempo perdido. Então, a gente precisa se proteger. Então, continuar usando máscara nesses locais. Se eu for andar num parque, na beira da praia, sem pessoas muito próximas, não tem problema, não vou andar de máscara. Aí não foge do bom senso. Mas se eu vou para o cinema, se eu vou para o teatro, se eu vou para o estádio, muita gente indo junto, faz o gol, a torcida se abraça, termina virando lugar fechado, como se fosse um lugar fechado. Então, nesses locais, continua de máscara. E aí, lavar as mãos, como o próprio secretário disse, são situações que a gente deve levar para o resto da vida. Procurar sempre, tocou na maçaneta de alguma coisa, no ônibus ou no shopping, onde você vai, lava suas mãos antes de levar o rosto, né? Procurar usar essas medidas e evitar, por enquanto, ainda, eu acho, a aglomeração com as pessoas todas desprotegidas sem máscaras. Eu acho que aí faz parte do bom senso. Perfeito. Doutora Luciana, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Explica Pra Gente. Saúde, sucesso e que, como a senhora tocou num assunto importantíssimo, né? A gente não pode deixar que governo, prefeitura, presidência, seja quem for, que decida a nossa vida. A gente tem, logicamente, eles têm um norte, né? Estão direcionando para uma situação, mas é você quem deve decidir o que é melhor para você. Se você quer ficar doente ou não. Então é a sensatez que é o mais importante, que deveria ter acontecido desde o início, né? E deve continuar até hoje. Muito obrigado, doutora Luciana. Sucesso, boa sorte, saúde e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Saúde para todos e criem o bom senso diariamente, né? Então, se eu tenho alguém na minha casa doente, que é idoso, eu vou para um show, eu vou botar máscara, ou vou para um teatro, eu vou usar máscara. E todo mundo se vacine, porque aí a gente vai estar mais protegido ainda. Muito bem. Um abraço, doutora. Sucesso, saúde sempre aí e bom senso e sensatez. Isso não faz mal a ninguém. Importante. Muito bem. Que o nosso Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta.